Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula aqui da EJA Cursos Online. Bom, vamos começar um assunto muito interessante. Eu gosto muito desse assunto também, desse tópico novo dentro aqui do nosso curso de português, que é a questão da redação, tá? Então, agora nas próximas aulas a gente vai tratar essa coisa da redação, o que escreve, como é que se faz. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar bastante. Qualquer dúvida, já sabe, é só mandar um e-mail para mim em htgrilo, grilo com 2 L's, tá bom? @ejacursosonline.com.br. É interessante nesse processo de redação que qualquer dúvida, porque a produção textual ela é muito individual, então qualquer dúvida não existe. Fala comigo, manda um e-mail, entre em contato aqui com a EJA Cursos Online, comigo, com os outros professores, a gente está sempre aqui para te ajudar, tá bom? E como é um trabalho muito específico, a questão da redação, eu vou tentar abranger um maior grupo possível nos universos dentro desse processo online. E quando a gente estiver nos fóruns, nos e-mails, conversando individualmente, eu posso tirar algumas dúvidas. E eventualmente vocês podem até escrever para mim, fazer modelo de redação, e eu corrijo sem problema nenhum. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar a questão da redação. Bom, primeiro ponto que eu quero falar para vocês é a questão da comunicação. Então, como assim? O que é essa questão de comunicação? O que você tem que ter em mente toda vez que você for escrever um texto do mais simples, sei lá, um recado para namorada ou para mãe, desde o mais simples até um texto para concurso público ou uma redação ainda da escola, não importa. Qualquer texto, ele tem, não esqueça, tá? Uma intenção. Então, como assim? Significa que toda vez que você está escrevendo, você não está escrevendo para o universo, você não está escrevendo para qualquer pessoa. Não, filha, você tem que pensar sempre para quem que você está dirigindo o seu texto. Por quê? Porque as expressões que você vai utilizar, a forma como você vai dizer, todas as palavras que você escolhe ou não, que também tem a questão de, isso eu não posso colocar. A gente vai ver isso tudo. Todos esses aspectos você tem que levar em consideração na hora que você escrever, sempre, em todos os textos. Então, o primeiro ponto que eu quero que você grave aí para você escreva a questão da comunicação. Não esqueça, você está escrevendo para alguém. Então, esse alguém, ele tem sempre que estar na sua mente. Você não pode deixar de esquecer. Essa questão. E como você vai fazer para chegar nessa pessoa é que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? A redação nada mais eu sei que muita gente tem muito medo ou não gosta de escrever ou acha que não pode. A redação nada mais é do que uma técnica, tá? Que nem a técnica de andar de carro, andar de bicicleta, nadar, tudo isso é questão de técnica. Técnica pura, redação é técnica pura, não tem nada de inspiração, tá? Inspiração para outras coisas, outras áreas. Redação não é inspiração. Claro, se você quer ser um romancista, tal, aí já é outros 500. Mas para nossa área aqui, que a gente está estudando, não se preocupa, qualquer um pode escrever, desde que habilitado com as questões das técnicas. Só você saber, e é para isso que eu estou aqui, tá? Então eu vou tratar das técnicas, eu vou falar tudo para você, vou falar da questão das mães que você tem que ter com o texto, onde você tem que tomar cuidado para não cair. Simples, pegou as técnicas, aí é treino, repetição. Repete 1, 2, 3 vezes, a partir de um determinado ponto você já vai embora e repete sempre mais ou menos as mesmas coisas, tá bom? Então não é difícil, tá? E aproveita aqui o nosso curso para você poder ver quantas vezes você quiser, tá? Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, a primeira coisa é a questão da comunicação, beleza. Não esquece isso, tá? Você tem que se dirigir para alguém e a gente tem que pensar nesse aspecto, como vai fazer. Bom, cada um tem algum motivo aqui para escrever, né? Alguns aqui vêm por causa de concurso público, outros vêm até aqui para fazer sua redação no ensino fundamental, ensino médio, muitos quando está perto da prova e sabe o que o professor vai pedir, né? Ou então precisa fazer uma produção textual por algum motivo, tal, às vezes para trabalho, né? Muitos agora pedem, escreva um texto e tal. Então é o seguinte, há inúmeros tipos de texto, né? Quando a gente fala em redação, nada mais é do que uma produção textual. Bom, texto, na verdade, é tudo aquilo que a gente usa para comunicar,
se você for parar para pensar, né? Por exemplo, uma imagem de um outdoor é um texto. Por quê? É alguém que está querendo passar uma ideia de alguma coisa para alguém. É um texto? É um texto. E há inúmeras formas, tá? Por exemplo, na fala, quando eu estou falando, querendo ou não, é um texto também, porque eu sou uma pessoa que estou querendo me comunicar. Eu uso a fala como meio de comunicação para determinada pessoa. Ela sabe, ela entende, interpreta do jeito dela, tá bom? O que eu quero que você entenda é que nesse processo há vários meios. E qual meio que eu utilizo na minha redação? Depende com a minha intenção, é aquilo que eu tinha falado antes. Olha só, dentro de todos os universos de quem está assistindo aí desse lado, basicamente são 3 tipos de texto dentro do texto escrito. Nós não utilizamos outros textos no nosso cotidiano para esses objetivos, com fins escolares, acadêmicos, etc. e tal. Basicamente, nós utilizamos o texto escrito, ok? Dentro do texto escrito, nós temos 3 grandes áreas, né? Provavelmente, se você vê até aqui, uma dessas 3 é o que motivou o seu caminho até cá. Então, olha só, muitas vezes é o texto narrativo, outras vezes é o texto um texto de poesia, outro é o texto dissertativo, que alguns chamam. Texto narrativo, então eu preciso saber cada um deles, é interessante, tá? Porque é o seguinte, o texto narrativo é aquilo que eu vou narrar uma história. É o famoso Era Uma Vez, da Branca de Neve, sabe assim? Ela sempre vai ter lá uma história, alguém narrando, muitas vezes o narrador participa da história, então ele começa, eu estava na floresta encantada, etc e tal. Ou muitas vezes há um narrador, que alguns chamam, não vem ao caso, o narrador observador, que ele não participa da história, mas ele narra, né? Por isso, narrativo. Então, a Branca de Neve está andando pelo bosque. Veja, aí o narrador já não é a Branca de Neve, né? Quer bater um olho e ver se o texto é narrativo? Beleza, geralmente tem os 2 pontos, tem a travessão, já tem falas diretas dos personagens. Não é obrigatório, mas geralmente tem no texto narrativo. E é muito interessante, porque narra geralmente uma história, uma ficção, muito utilizada em livros infantis. Essa é uma estratégia de narração. Às vezes aparece em um ou outro concurso público, mas é muito raro. Às vezes tem uns professores que pedem para as crianças e alguns adolescentes escrevam um texto narrativo, mas no dia a dia, falar bem a verdade, você não vai produzir muito, a não ser que você seja um escritor de livro infantil, né? Tirando esse aspecto, é muito difícil você ter que utilizar isso. Bom, Heitor, legal. Então, qual que é o outro texto? Bom, um outro tipo de redação que a gente tem é a questão da poesia. Quando eu falo em poesia, estou falando literalmente daquele texto, né, com as linhas, as estrofes e tudo mais, tá bom? Com rimas ou não, né? Que poesia não obrigatoriamente é rima, mas é aquele texto poético mesmo, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dá... Pronto, enfim. Questão mais poética, um texto com aquele formato, não é um texto direto, escrito, não, tem as linhas bonitinhas, as estrofes, etc e tal, tá bom? Pedem muito, menos que o narrativo, tá? Se o narrativo pedem muito pouco, a questão poética é muito menos, mas às vezes aparece um ou outro, tá? O que eu posso dizer para você? Independentemente do seu objetivo que você está aqui, 99% das vezes é esse texto aqui, tá? É o dissertativo, o texto dissertativo, ou o texto em prosa, né? Que alguns chamam, e esse aqui que a gente vai ver. Olha só, a nossa aula de redação vai ser focada nesse carinha aqui, tá? No texto dissertativo, porque ele abrange muito, onde em todos os lugares, é onde todo mundo pede, é o de maior interesse. Filho, para escrever um texto dissertativo é pura técnica. Você vai ver que é moleza. Depois que você pega as manhas, você vai embora e escreve um texto dissertativo de qualquer jeito, tá bom? Então, há outras formas? Filho, há várias outras formas, tá?
Existe o texto jornalístico, que é literalmente o texto de jornal, aquele texto que você vê que pode ser de diferentes formas, mas geralmente ele tem mais informações concretas, geralmente, né? Tem outros tipos de texto, né? Tem aquela mais formal, que é geralmente nas universidades, para artigos científicos, tá? Muito utilizada em tese, e aí já tem uma linguagem, tem que usar citação, é uma outra coisa, uma coisa muito formal, mais distante. Tem o estilo de escrita mais romancista, que é mais aqui presente naqueles livros e novelas, que são aqueles calhamaços, sabe? Que vai contar uma narração, uma ficção, geralmente acompanha de um universo paralelo, uma história paralela, enfim, há inúmeros casos, né? Mas eu já vi tudo isso, já vi texto jornalístico pedindo em escola, já vi artigo científico pedindo para aluno de 7º ano, já vi romance também, escreva um romance para 2 dias, já vi muito isso. Então, é importante citar. Se por acaso aparecer aí e pintar essa necessidade, eu trabalho individualmente. Mas eu boto o martelo e falo, 99% é dissertativo. Filho, você tem que dominar o dissertativo. Outra coisa, não adianta ir para os outros se você não dominar esse, tá? Esse aqui já vai abranger muita coisa. Se você dominar bem o dissertativo, opa, todo o resto aqui vai ficar muito mais fácil. Domina esse aqui porque ele é amplo, tá? Você vai aprender várias técnicazinhas muito interessantes. Então, foca nesse sujeito aqui, foca no dissertativo, beleza? Então, o que mais eu tenho que saber? Bom, a questão da comunicação eu já te falei, né? Que é importante, não vou repetir aqui. Bom, outra coisa que é muito fundamental, tá? E que você tem que saber, que é o seguinte, a questão da importância da leitura, tá? Falar, Heitor, isso aí é papo. Não. Isso faz parte da técnica, sim, senhor. Sabe por quê? Porque aquele sujeito que não lê, você vai perceber uma coisa aqui que a gente vai precisar de uma coisinha chamada de argumento. Fala, Heitor, argumento? Como assim? Exatamente o que é essa questão do argumento na dissertação? Significa, filho, que você vai ter que justificar aquilo que você vai defender. A gente vai ver isso com muita calma, não se preocupa. Mas o que você tem que saber? A leitura, ela é fundamental. E quando eu digo a leitura que é fundamental, eu estou falando a leitura externa. Ou seja, para você levar para o seu texto escrito aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai produzir, você precisa de informações que estão além daquele texto. Ela é fundamental, tá? Pô, então, mas, por exemplo, se eu estou numa redação da escola, estou na minha aula, como é que eu vou ter informação sobre aquele tema que está sendo abordado se eu não posso consultar nada? Pois é. A sua informação, seu conhecimento prévio tem que vir antes desse aspecto. Ou seja, como é que a gente adquire isso? No dia a dia, é lendo, não tem outro jeito. Poxa, Heitor, mas como é que eu faço? Filho, você tem que ler jornal. Então isso é coisa já antiga. Então lê portal de notícias, lê revista, lê livro, lê uma série de coisas que você puder fazer, tá? Quanto mais variedade de temas que você tiver e maior variedade de formas de leitura de diferentes locais, mais informações de diferentes mundos você vai ter. Obviamente que isso vai resultar no quê? No maior poder argumentativo. Mais conteúdo, mais informações, mais conhecimento. E assim você desenvolve uma redação muito melhor. Beleza? Essa é a questão da importância da leitura externa, tá? Outra coisa, a questão da leitura interna que eu já quero falar. Pô, então, como assim a questão da leitura interna? Filha, presta muito bem atenção. Isso é fundamental. Tá? A questão que você tem que ler o seu texto, aquilo que está pedindo. Como assim, Heitor? Tanto o texto que você vai fazer, que a gente vai aprender aqui como é que se faz uma redação, quanto aquilo que está pedindo, aquilo que vem antes do seu texto. Sabe aqueles 2 parágrafos que fala sobre desenvolva o tema que se pede de acordo com o texto abaixo? Aí você lê um texto de 2, 3 linhas, baseado naquilo você vai escrever a sua redação. Filha, aquilo lá você tem que ler várias vezes. Por mais que você leia 1 vez, 2, 3 vezes, você não consegue pegar toda a informação. Outro ponto, muitas vezes aquilo que está
pré-texto, ou seja, aquela coisa prévia, naquelas informações básicas, muitas vezes nos dá algumas dicas, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês também, de algumas dicas de como você vai desenvolver o seu texto, tá? Às vezes de algumas informações bacanas, às vezes orienta alguns caminhos, às vezes fala, olha, não faça isso ou aquilo, de repente você vai lá e faz, zera a redação, entendeu? Então, a questão da leitura, daquilo que te dão, filha, isso é fundamental. Tem gente que lê uma vez e já vai pro texto, ou tem gente que já faz o texto sem ler. Não dá, você tem que ler, tá? Tanto a questão do material que você tem, quanto da questão externa. E dentro dessa questão também tem a leitura do seu texto, né? Acabou o seu texto, você tem que ler, porque às vezes a gente repete a palavra, a gente esquece uma letra. Acontece, nós somos humanos. Eu, muitas vezes, erro, eu faço todo esse processo. Outra coisa que é fundamental, vou lá, tudo que está aqui, tudo que eu vou te ensinar, filho, eu que já escrevo há muitos e muitos anos, faço toda vez que faço uma redação, tá? Não é só porque a gente começa a fazer várias vezes, significa que a gente abandona esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, tá? Sempre é técnica. Não é só porque você dirige há 30 anos, você não vai mais dar seta no seu carro. Não é verdade? Você vai virar para a esquerda, você tem que dar seta para a esquerda. Eu já nado há 20 anos, Heitor. Então você não vai mais dar braçada, porque você já domina a técnica. É a mesma coisa, redação é a mesma coisa. Não importa, quanto mais você estuda, isso não significa que você vai abandonar essas informações, não. Sempre tem que fazer, senão não vai ter uma redação muito boa. Olha só, importância do rascunho. Pô, Heitor, é importante essa questão do rascunho? Filho, eu vou te falar, viu? É uma das coisas principais na produção do texto, da sua redação. Você tem que saber fazer o rascunho, né? E além disso, de ter entender esta importância, ou seja, você vai fazer o seu texto, não faça de primeira, porque você vai errar. Ou então, depois que você faz, fala, puxa, se eu usasse outra palavra, essa frase, ou então essa frase que eu coloquei não encaixa muito bem. Já foi, você passou direto. Filho, rascunho é fundamental. E depois você vai ler o rascunho, né? Para até chegar, até aprimorar o seu texto, até ele ficar perfeito, tá bom? Então, não esquece disso. Não pula rascunho, tá bom? Outro ponto, a questão de fontes de leitura, né? Que eu falei para vocês. Filho, você tem que variar o método. E isso é uma coisa muito interessante, porque geralmente as pessoas elas leem apenas uma coisa, né? Ou só lê gibi, ou só lê romance, ou só lê portal da Terra, da UOL, ou só lê revista Tititi, Contigo, nem sei se existe isso mais, na minha época existia. Ou seja, a pessoa só lê uma fonte, né? E isso acaba virtuando a questão da leitura, inclusive a questão do tema, tá? É importante você variar. Pô, Heitor, eu não entendo nada sobre política. Então, lê um texto básico de alguém falando sobre política, entendeu? Mesmo que você não goste, é importante que você comece a ler. É importante que você saiba dessas coisas. É importante que você comece a ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, faça isso. Varie a sua questão da leitura. Mesmo que você não goste de um tema, não significa que você não tem que saber, tá bom? E não é só porque você gosta de determinado assunto que você só tem que ler ele, tá bom, gente? Porque o mundo é muito mais amplo do que isso. Bom, baseado em todas essas informações que eu te falei, mais desse panorama, a gente vai entrar agora aqui, tá? Agora é o seguinte, a aula é pura técnica, então eu vou aplicar direto, eu vou ensinar para vocês a questão da estrutura do texto, como ele funciona, tal, uma aula muito direta, uma aula muito objetiva para a gente entender como é que vai funcionar. Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos lá, vamos começar. Essa aqui é a nossa folha de redação. Olha só, bacana, né? Eu não sou muito bom em desenho, não sou a professora Emily do nosso curso de Iniciando Desenho, mas olha só, tentei fazer aqui só para explicar para vocês a nossa folha. Imagina uma folha, por favor, tá? 25 linhas, fiz 25 linhas com muito trabalho, mas eu fiz aqui, ó. Bom, o que eu quero que você... vamos começar do início, tá? Bom, tô aqui com a minha folha, Heitor. Bom, começo sempre com a pergunta, Heitor, eu preciso de título na minha folha de redação? Essa é a primeira pergunta. E quando eu escrevia, quando eu comecei a escrever, eu sempre tive essa dúvida e muitas vezes não sabia. E eu já tive uma vez na escola uma redação que foi anulada
justamente... então você esqueceu o título? Não, eu coloquei o título, mas a folha de redação não pedia título. O que eu quero que você se atente é o seguinte: você só coloca título na sua redação se pedir, se vier explícito escrito lá no tema da redação. Ou então o professor pedir, ou enfim, a banca, a organizadora pedir, enfim. Se vier pedindo o título, você coloca. Se não vier, você vai ignorar, ok? Muito bem. Então, tá pedindo o título, onde eu coloco? Você coloca sempre aqui, ó, na primeira linha, pula uma e você vai começar o seu texto na terceira linha, beleza? Centralizado no meio. Questão de título, o que eu tenho para te falar? Bom, questão do título, você tem que evitar aquelas coisas, por exemplo, o Brasil. Filho, não, isso não é um título, né? Quer dizer, coisas muito gerais, todo mundo faz, tá? Geralmente quando você vai corrigir redação de muitos grupos, muitas salas, geralmente metade dos títulos são iguais. A pessoa que vai corrigir, a pessoa que vai te avaliar, ela não quer que você seja mais um, tá? Ela pensa que é alguma coisa diferente. Outra coisa, título não pode ser muito gigantesco, tá? Tem gente que coloca o título de 2 linhas, não pode, tá? Ele tem que ser mais ou menos desse tamanho aqui na sua folha e algo genérico que vai sintetizar a informação daquilo que você vai passar. Mas tenta não generalizar muito, o Brasil, o mundo, não, tá? Tenta situar mais ou menos dentro do assunto que a gente vai avaliar. Então, não está pedindo título, começa aonde? Você vai começar direto na primeira linha, beleza? Isso é fundamental você saber. Segundo ponto, a questão do... Eu vou escrever aqui, porque depois lá em casa, se você quiser acompanhar depois, é mais fácil, tá bom? A questão do parágrafo. Bom, Heitor, como que eu começo um parágrafo? E aqui é legal falar, e é importante que a gente está nessa aula, porque é o seguinte... Muita gente, isso é muita gente mesmo, tá? Tem a mania de colocar várias coisas antes de começar o parágrafo. Eu já vi muito aluno colocando ponto e começando o parágrafo, uma estrelinha começando o parágrafo, traço embaixo, sublinhado, underline, e começa o parágrafo. Olha só, parágrafo você tem que dar somente um espaço mais ou menos aqui, tá? E aqui você vai começar a sua redação. Vai embora. Pronto. Né? Eu tô aqui desse jeito, pronto, por isso que tá assim. Mas o que é importante você saber? Só vai dar um espaço e vai começar. Ok? Simples assim. Não faça nenhuma pontuação, por favor, antes. Segunda coisa. A letra que você começa, ela sempre será letra maiúscula, letra grande, ok? Isso é importante. Pô, Heitor, você vai falar tudo? Vou falar, cada detalhezinho, porque aqui a gente está aqui para aprender. E que você vai embora, você vai escrever. O que é importante que você saiba? Bom, toda vez que você for escrever o seu texto, a não ser que sejam letras específicas, por exemplo, o J e o G, que descem um pouquinho, a palavra tem que estar entre uma linha e outra. Falei, Heitor, mas que besteira você falar isso. Claro que não. Sabe, porque eu vejo muita gente escrevendo, e aí vai escrever, olha só, que não queria, e aí escreve, hoje, aí ó, vai pegando, e vai embora. Hoje, e aí começa. Pega a linha de cima, pega a linha de baixo. Tá vendo? Isso não dá, tá bom? Você tem que respeitar os limites da linha. Heitor, isso tudo influencia na hora da correção, naquilo que será avaliado? Totalmente, tá bom? Outro ponto. Vou acabar aqui a palavra. Tô escrevendo. Acabou aqui. Filho, sabe quando na 4ª série você aprendia a separar a sílaba? Lembra disso? Pois é só para isso que você aprendeu a separar a sílaba, além da acentuação, que pode te ajudar. É para isso aqui, olha só. Você acaba a palavra na sílaba. Você perceber que a palavra não vai caber a sílaba, é preferível começar
mesmo que tenha já um espacinho, começar na linha de baixo, tá? Ou faz um traço e continua aqui junto, sem dar espaço. Hoje, tal, tá bom? É isso que você tem que fazer. Tracinho, tá? Eu vou ampliar isso aqui. Imagina, é isso. Esse aqui, ó. O traço e continua na linha de baixo. Tranquilo? Beleza, né? Não é difícil, mas isso aqui tudo você tem que dominar, você tem que saber. Bom, outra coisa, a questão da estrutura, que tem bastante coisa para falar. Mas olha só. Você imagina seu texto como se fosse um quadro, tá? Primeira coisa que você tem que ter na sua mente: até onde você pode ir. Sabe por quê? O cara que vai avaliar, ele não vai ver se você escreve ruim, se escreve bonito, se escreve difícil. Não. Ele vai saber se você sabe a técnica, pura técnica. Então, a sua redação ela tem que ser mais ou menos bonitinha, organizada. Para isso, o que você tem que saber? Você tem que ver se lá no seu enunciado ele pede o número máximo ou mínimo de linhas, tá? Se ele pede número mínimo ou máximo de linhas, você tem que respeitar o número mínimo ou máximo de linhas. Ponto final. Senão é zero. Geralmente é assim. Tá, Heitor, legal. Ok. O que mais? Bom, é o seguinte. Em média, cada redação ela terá 5 parágrafos. 5, Heitor? 5 parágrafos é a média, tá? Geralmente é 5, tá? Geralmente. Sabe que pode sempre ter uma outra exceção. 5 parágrafos. O que eu considero parágrafo? Quando eu começo aqui, dou um espaço, começou letra grande, vai embora. Escreve, ponto final. Pá. Começa na linha de baixo, letra grande, tal, e vai embora. Ok? Segundo parágrafo. E assim por diante. Tá? Ah, outro detalhe. Entre um parágrafo e outra, não é para pular linha, né? Tá bom? E nada de fazer a velha tática do... vou fazer uma letra grande. Tá bom? Você não precisa disso. Nem ao contrário. Eu vou fazer uma letra pequena para passar mais informação. Para. Você não precisa disso. Tá bom? Chega de usar essa velha tática. Heitor, 5 parágrafos. Puxa vida, sempre. E aí, filho, você tem que ser esperto. Sabe por quê? Olha só. Vamos supor que você tem mais ou menos 25 linhas. Ou que pediram, ou é o que cabe, enfim. Você vem 25 linhas. Significa o quê? Que mais ou menos, cada parágrafo vai ter o quê? Quantas linhas? 5 dividido por 5. 25, dividido por 5 é o quê? 5 linhas por parágrafo. Beleza? Não é difícil, né? Mas é fácil de perceber isso aqui. Se eu tenho 5 parágrafos em média, geralmente eu vou ter, das 25 linhas, vamos supor, mais ou menos 5 linhas por parágrafo. O que é importante que você saiba? Se eu estou falando que é mais ou menos 5, significa que, em média, eu vou ter 5. Se eu tiver, por exemplo, um com 4, ou eu posso ter um outro com 6 linhas. Posso, porque está dentro da média. Agora, o que eu não posso ter num texto, por exemplo, um parágrafo de 2 linhas e outro parágrafo de 8 linhas. Aí já não é legal. Sabe por quê? Vai dar uma grande discrepância. E aí começa a ficar complicado, começa a ficar difícil. Tá? O seu texto ele tem que estar bonito, ele tem que estar organizado. Então, olha só. Dica do Heitor. Um lápis, antes de escrever, conta. Tenho 25 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca aqui um tracinho a lápis, mas depois você apaga, não esquece, hein? Porque senão depois é fria. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Você sabe o quê?
Cada vez que ali tem um traço, é que você vai começar um parágrafo novo, mais ou menos. Nos primeiros vezes é legal você ter isso, tá? Mas não esquece de apagar, hein? Senão é como se estivesse escrevendo o texto. Ok, beleza até aqui. Interessante, né? Você já está começando a entender essa questão da estrutura. Agora a gente vai entrar por vez nessa estrutura aqui, tá? Só uma última coisa que eu quero falar antes da gente continuar. Capricha na letra, tá? Eu falo particularmente isso porque é uma das grandes dificuldades que eu tenho. Sou professor de português, dou aula, gosto de escrever, sei algumas coisas de técnicas de escrita, porém a minha letra é muito, muito ruim. E eu, até hoje, treino a minha letra, né? Tento utilizar, até hoje tenho que ter esse cuidado, tá? Em livro de caligrafia e tal. Pô, Heitor, você como professor faz? Faço. Por quê? Ainda mais porque eu ensino, né? Então é muito importante. Parece que não, mas eu não sou tão velho assim. A minha geração é a primeira a mexer no computador. Eu lembro que quando chegou o computador, foi a grande novidade e tal. E naquela época a gente já começou a meio que deixar a questão do caderno de lado. Você fala, Heitor, como assim? Você está dizendo que as letras vão piorar cada vez mais? Não acho, tenho certeza. Sabe por quê? Se você observar em alguns países, por exemplo, da Europa, tá vendo esses dias a notícia, tem país que já aboliu o uso de caderno para crianças e é só computador, tá bom? Então, isso é uma coisa que é complicado, está em discussão, portanto, não deixe, não importa, tá? A escrita ela é fundamental. Ande aí sempre com lápis, caneta e o caderninho aí. É importante você saber escrever à mão. Só que para isso, antigamente, as pessoas escreviam muito à mão. Hoje em dia, cada vez menos. Isso vai piorando. Então, fica atento, tá? Capricha na letra, tá bom? Mesmo que você tenha certa dificuldade, treina. Não tenha vergonha de treinar. Isso é besteira, tá bom? É sempre fundamental treinar. Não precisa ter vergonha nenhuma, tá bom? Vamos continuar? Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos dar continuidade aqui no nosso tema de redação, que é muito importante para que você saiba. Olha só, agora a gente vai falar da questão da estrutura do texto argumentativo. E olha só, é fundamental que você saiba que a questão da redação é pura técnica. Não é um dom divino, não é nada disso. É técnica pura, tá? O que você tem que saber? Bom, lembra que eu falei? 5 parágrafos, média de 25 linhas, o que dá 5 linhas em média por parágrafo, ok? Beleza. Só que é o seguinte, cada um desses parágrafos, ele tem que ter uma ordem estrutural. Tá bom? Que tem tudo na vida, né? Tem começo, meio e fim. Aqui é a mesma coisa, tá? A questão dos parágrafos. Como é que a gente divide? Bom, é o seguinte. No primeiro parágrafo, você sempre vai fazer uma introdução. Olha só, o próprio nome já diz, introdução. Introdução ao texto, introdução ao tema que está sendo apresentado. Portanto, essa introdução, ela tem que ser o início do seu texto. Você vai sempre, nessa questão inicial, abordar o tema que está falando, mas de maneira geral, tá bom? Você vai falar de uma maneira muito ampla, você ainda não argumenta, você só vai falar, só vai citar o texto, ok? Mas é interessante, e aqui uma dica que eu dou um pouquinho diferente do pessoal, que é o seguinte, na introdução é interessante que você já comece a se posicionar. Como que eu me posiciono? Através de determinadas palavras que você vai escolher ou não, tá bom? Então, na introdução, é importante que você não se aprofunde, porque isso você vai fazer em outros parágrafos, mas é importante que você tome um posicionamento perante o assunto que está sendo abordado. Tranquilo, né? Olha só. Então, e nos outros parágrafos? Bom, no segundo, no terceiro e no quarto, você vai argumentar. Como assim? Você vai colocar um ponto sobre essa questão. Olha só, vamos por exemplo concreto. Vamos supor que você está falando da violência no Brasil. Esse é um tema. Então você vai começar na sua introdução. Bom, hoje em dia no Brasil a violência está crescendo cada vez mais em detrimento de muitas ações que estão acontecendo em nosso país. Ok? Você se posicionou, falou aqui abertamente. Beleza. Agora eu te pergunto. Por que a violência está aumentando no Brasil?
E é isso que você vai falar aqui nesses outros parágrafos. Olha só que legal. Você vai levantar argumentos. Só que para isso, para as máquinas, presta atenção. É importante que na sua folhinha de rascunho, você, quando vê um tema, por exemplo, violência no Brasil. Tá aqui o tema. Legal, violência no Brasil. Você vai começar a pensar com a sua cabeça e vai começar a escrever. É importante que você escreva. Quais são os motivos da violência no Brasil? E você vai começar a listar. Filho, nesse primeiro momento é um rascunho. Você não precisa ter vergonha, medo do que você está pensando. Então começa, faz pontos e começa a escrever todos os tipos de argumento para que aumentem, que justifique essa questão do aumento da violência. A questão das drogas, a questão pode ser uma questão social, pode ser uma questão de estrangeiros no país. A questão mais absurda que possa parecer nesse primeiro momento você vai citar, tá? Não importa. Heitor, pode ser uma questão política. Opa, você já está falando um outro argumento. Percebe uma coisa. Você vai fazer uma lista de argumentos, correto? Aí, nesses todos os argumentos, você vai escolher os seus 3 melhores. Heitor, tem argumento melhor do que outro? Claro, você vai dizer que a violência no Brasil é grande por causa de estrangeiros. Você concorda com o argumento muito fraco, muito raso? Ótimo. Agora, se eu te falar que é por causa de determinadas escolhas políticas, planos de segurança que não foram bem sucedidos e tal. Falar, Heitor, isso aí já é uma questão mais séria, já é uma questão que dá até para justificar um argumento mais forte. Opa! Então, você vai começar a selecionar. Filho, os 3 mais fortes, os 3 principais, 3 mais fortes argumentos você vai selecionar. Ok. Heitor, escolhi 3 argumentos sobre o tema que eu estou abordando. Maravilha! Agora, você vai fazer o seguinte. Desses 3, você vai ver qual que, batendo o olho, você acha que é mais forte e qual que, batendo o olho, você vai achar que é mais fraco. Dos 3, você vai ordenar. Esse argumento é muito forte, esse argumento é muito pesado, é bom, esse argumento eu concordo. Esse outro nem tanto, esse outro é mais fraco, mas tá valendo. Beleza, 3. E no seu texto você vai fazer o seguinte, presta atenção. De 2 uma. Ou você começa com um argumento mais forte e vai para o mais fraco. 1, 2, 3, conforme você vai andando, vai ficando mais fraco. Ou, ao contrário, começa do argumento mais fraco e vai ficando mais forte. Eu, particularmente, Heitor, prefiro começar com um argumento razoável, melhor, e no terceiro gosto de, com chave de ouro, encerrar com um argumento melhor. Tá bom? É uma questão pessoal, mas eu vejo muita gente fazendo o contrário. Fazendo forte no 1 e assim por diante. Mas o que é importante que você saiba... Cada um deles você vai colocar um argumento. Não vai misturar, não vai citar um argumento no outro. Não, separa. Cada parágrafo é um argumento. Você vê? Técnica pura. Não mistura. Outro ponto que eu quero destacar aqui, que é muito comum que a gente vê nas redações. Um argumento não pode anular o outro. Como assim? Eu não posso chegar num argumento e falar que a violência está aumentando por causa das drogas, que está aumentando cada vez mais, e nos parágrafos de baixo argumentar que a violência ela está diminuindo porque está sendo feito um trabalho muito grande de combate às drogas. Está sendo incoerente com um argumento com o outro. Portanto, o seu texto, de uma maneira geral, tem que ter essa organização textual, ok? Por último parágrafo, 5º parágrafo. O que é esse parágrafo, Heitor? Bom, o 5º, você vai fazer uma conclusão, né? Você vai concluir o seu texto, você não vai usar mais argumento. Só que o que é interessante nessa conclusão? Você retomar algum aspecto ali da introdução, para você fazer um texto ligado. Olha só, a conclusão. Conclui-se, portanto, que a violência no Brasil está aumentando graças a esse aspecto. E se nada for feito no futuro, podemos piorar ainda mais esta situação. Olha que legal. Você remeteu ao posicionamento anterior lá na introdução, encerra e dá uma conclusão. Legal, né? Dica do Heitor.
como que eu começo cada um desses parágrafos? Bom, muita gente começa a questão da introdução, né? Atualmente no Brasil, atualmente na sociedade contemporânea, atualmente no Brasil contemporâneo. Posso começar assim, então? Pode, né? Eu falo com um certo dor no coração, mas pode, porque todo mundo começa, geralmente é assim. Mas se você não quer ser mais um e quer se diferenciar, filho, você não começa dessa forma, você começa de outra forma. Então, seja criativo. Mas pode ser, vale, né? Os concursos públicos aceitam, as escolas aceitam, os professores adoram. Então, pode fazer, paciência. Segundo ponto, questão dos argumentos. Como eu começo? Você vai perceber que eu coloquei aqui 1 ou 2 dicas em cada início. Não vá sempre começar assim todos os seus textos. Mas é uma forma de você começar seu texto, tá? Porque você vai entender que eu estou ligando um parágrafo com o outro. E esses conectivos, eles são fundamentais. Um parágrafo não pode ser descolado do outro. Vou começar aqui, olha só, o segundo parágrafo. Em primeiro lugar, temos que avaliar a questão do... E começa seu texto. Ou então, para quem gosta, inicialmente... Por que eu coloco em primeiro lugar ou inicialmente? Porque é o primeiro argumento, percebe? Já no outro parágrafo, no terceiro parágrafo, que é o argumento 2, lembra? Introdução, argumento 1, argumento 2. Você já falou do primeiro, então você começa aqui, olha só. Posteriormente, ou seja, você vai acrescentar mais um argumento dentro do conectivo do texto que você utilizou. Olha o argumento 3, você ainda vai colocar mais um argumento, por isso que alguns aqui colocam um argumento mais forte. Ainda é possível dizer que não sei o que, e você vai embora, tá? Então você você faz essa junção argumentativa dos 3 parágrafos, eles não ficam desconexos. E aí seu texto ele fica mais forte ainda. Tá vendo que é uma questão técnica? Se você quiser decorar, em primeiro lugar, posteriormente, ainda é possível. Epa! Em primeiro lugar, posteriormente, ainda é possível. Epa! Ok? É uma forma. Quinto parágrafo. Famoso início de conclusão. Conclui-se que... e vai embora. Ou então, nota-se pela argumentação do texto que... né, você coloca tudo isso de introdução para a sua conclusão. Bom, também é uma forma. Só que não esquece, tá? Quando chegar aqui na conclusão... remete à questão da introdução, liga a questão do que você apresentou na introdução, mas não vai repetir, tá? Mas você dá uma ideia depois final. Olha, pare com aquelas lições finais na conclusão, lição moral, é importante que o Brasil melhore, aquela coisa geral, isso já não vem de mais lugar nenhum, filho. Não dá mais você argumentar esse tipo de conclusão, tá? Conclusão você tem que concluir seu texto, como a palavra diz, tá? Sem enrolação, ok? Pronto. Inicialmente é isso que eu queria falar aqui para vocês, tá? Vamos continuar?